Ansiedade não existe, disse um doutor. Este vídeo do doutor falando sobre isso, mas eu recebi tantas e tantas mensagens, tantas pessoas que me enviaram esse vídeo perguntando, falando sobre ele, pedindo que eu comentasse. Então, bora comentar essa frase polêmica! Curta, comente, se inscreva, comente qualquer coisa aí, vai. Ah, eu não gostei da Marte, torci contra a Marte, Palmeiras tem Mundial, qualquer coisa, mas comente, me ajuda a impulsionar o vídeo. Bora para mais um vídeo. Vamos lá. O vídeo em questão é esse aqui, ó, do Dr. Jay Williams. Vamos lá. Anxiety doesn't exist. Doesn't exist. Do you know what there are only 4 basic human emotions? Anxiety is not one of them. Do you know what the 4 basic human emotions are? Mad, sad, glad, and scared. All other emotions are a volume knob on one of those 2. Right? Everything. So really, for you, long term, one of the things that's going to help you is figuring out what is driving this anxiety state. Want a little hint? It's fear. Scared drives anxiety. What if I told you anxiety doesn't... Ok, um videozinho aí muito curto. Em resumo, ele está dizendo, não existe ansiedade, ou melhor, não é que ele está dizendo que não existe, né? Ele está colocando, ele está dando uma nova definição. Seria basicamente assim, uma nova definição? Uma definição não tão comum, vai. Para ele é o seguinte, ó, há 4 emoções, raiva, tristeza, alegria e medo. E outras emoções, segundo ele, seria apenas um volume de cada uma delas. Ou seja, a ansiedade faz parte do medo, é como se fosse um derivado. Né? Eu tenho o leite aqui, todos os seus derivados. E nesse sentido, a ansiedade seria aí uma variação do medo. Vamos lá, vamos por partes. Eu acho que aqui ele não está negando necessariamente a ansiedade, ele se utiliza, eu acho, aqui de uma linguagem, uma estratégia, não estou nem dizendo que é errado, para chamar a atenção das pessoas. Ele fala uma coisa que ninguém nunca falou, então você chama a atenção das pessoas, a ansiedade não existe. E o pior é que depois ele acaba falando assim, olha, a ansiedade é só um volume, é uma espécie de medo. É uma espécie de medo. Então existe isso sim, só que ele está dando esse nome de medo. Medo. Então acho que ele é um recurso de linguagem mesmo aí para prender a atenção das pessoas, fala algo que nunca falou, e aí você chama atenção. Às vezes, não nesse caso, estou nem dizendo que é um absurdo em si, mas como por exemplo, o Pablo Marçal faz muito isso, ele vai lá e o Senna não foi tudo isso. Aí depois ele mesmo diz mentira, era só para chamar atenção. Estou nem dizendo aqui que ele se utilizou dessa estratégia aí meio sorrateira não, mas é a linguagem que ele usou, ele classificou então de uma maneira diferente. Classificou então a ansiedade como um medo. Quer dizer, classificou de uma maneira diferente do que muitos, né, aí classificam. Então, a ansiedade seria apenas medo, um tipo diferente de medo. Nesse sentido, eu concordo com ele, porque a ansiedade é medo mesmo. Eu não concordo muito com a linguagem de falar não existe, ou então apenas é uma variação de medo. Quer dizer, concordo com que é uma variação do medo, né? É que quando ele chama ali, ele complica tudo, né? Ele fala, a ansiedade não existe, para chamar atenção mesmo. Mas eu gosto de definir que existe. Mas prefiro então usar uma outra linguagem. Mas em essência eu concordo basicamente com o que ele está dizendo. Ao invés de falar não existe, é só um volume do medo, eu gosto de falar, olha, ela existe, ela existe e ela é um tipo de medo. É muito parecido até, né? Em essência com o que ele está falando. Quer ver? Vamos dar um exemplo disso aqui, de como que a ansiedade é medo mesmo. Um leão apareceu, tem uma porta ali na frente, um leão apareceu. Você sente? Medo. O que seria a ansiedade? A porta está ali, não tem leão, mas você fica com medo de que um leão apareça. Então nós damos a isso o nome de ansiedade. Então na minha opinião ela existe, é um tipo de medo que nós chamamos de ansiedade historicamente. Porque no final das contas, se você pensar mesmo, tristeza ou alegria, por exemplo, isso tem muito a ver com a classificação que as pessoas vão dando ao longo da história. Na Bíblia, muitas dessas coisas são classificadas não apenas como uma sensação ou como uma emoção, mas até mesmo como fruto do Espírito, como por exemplo Gálatas 5:22 define a alegria como um fruto do Espírito. Então aqui a gente teria que entrar nessa polêmica aí da classificação. De qualquer forma seria isso então. Medo, o medo você está vendo ali o leão e você fica apavorado. A ansiedade não tem leão, mas é um medo em relação ao futuro.
Então, o medo, na tradicional, uma angústia, um temor em relação ao problema presente, e a ansiedade seria um medo em relação ao futuro. Ok, Jesus disse, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir, ou seja, pelo futuro. E aí ele conclui, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Jesus está falando sobre ansiedade, Jesus está falando sobre preocupação, e ele associa isso tudo ao amanhã. Olha, vocês estão preocupados se amanhã vocês vão ter o que comer. Se amanhã vocês vão ter o que vestir. Jesus então chama isso de ansiedade. Portanto, como que eu não vou usar, vou dizer que esse termo ansiedade não existe, né? Então existe. É o medo em relação ao amanhã. Um outro exemplo. Israel. Lá no Antigo Testamento, Deus ordenou que Israel colhesse o maná apenas para o dia. Lembra? Lá no deserto, Deus disse, vou sustentar vocês, todos os dias eu vou enviar o maná. Mas vocês não devem colher maná para o outro dia, ele vai apodrecer. Todos os dias vocês deverão confiar em mim. Cada manhã vocês deverão olhar para o céu, orar e crer e esperar pelo maná. Não adianta acumular para muitos dias, não. É todo dia. É por isso que é o pão nosso de cada dia, ou seja, é depender de Deus toda manhã. Mas diz o texto que o povo desobedeceu. Por quê? Ansiosos pelo amanhã. Na segunda-feira o maná caiu, aí eles comeram, só que sobrou maná. E eles pensaram, e amanhã? A palavra de Deus disse, eu vou prover mais amanhã. Esse aí vai apodrecer, deixa apodrecer. Não peguem mais, deixa aí. Esse maná só serve para hoje, para amanhã ele não presta mais. Por que o povo desobedeceu e pegou mais maná? Ansiosos pelo amanhã, não creram que no outro dia haveria mais. Ficaram com medo de que Deus não iria prover. Ou seja, falta de fé. E essa falta de fé gerou um medo em relação ao amanhã. Então, se a ansiedade não tem a ver com uma emoção, um sentimento, então ela é uma coisa da alma, não é uma doença. Se a ansiedade tem a ver com esse pensamento de medo em relação ao amanhã, como que uma droga, algo físico, pode entrar na sua mente e mudar o seu pensamento? Não pode. O que ela costuma fazer, o que essas drogas costumam fazer, é o que a cachaça fazia antigamente. Diminui a sua capacidade de pensar. Se o problema da ansiedade tem a ver com os nossos pensamentos sobre o futuro, a droga que ajuda nesse tratamento é a droga que nos impede de pensar. O psiquiatra Alfred Simonetti, ele disse isso, olha, sempre houve uma substância química que aliviava a angústia. É o álcool, quer ver? Vamos ver aqui o que ele fala. Sempre houve substância química que aliviava a angústia. Vocês lembram de alguma? Álcool. Qual é a novidade contemporânea, então? Que história é essa de que o remédio psiquiátrico é uma novidade como forma de lidar com a angústia? Bem, os efeitos colaterais de um antidepressivo e do álcool e efeitos colaterais sociais. Existem efeitos colaterais físicos e sociais, tá? Os sociais são muito diferentes. Veja, se uma pessoa resolve entrar no caminho do álcool para esquecer ou para lidar com uma ansiedade, com uma angústia, o que vai acontecer? Socialmente, ela não é bem vista. E outra coisa, ela não pode esconder que está bebendo. É possível se valer dos remédios psiquiátricos sem que o outro saiba. Não era possível se valer do álcool como modulação da angústia sem que o outro soubesse. O que é que acontece em 1987 que passa a valer a pena? Inventaram uma coisa chamada Prozac. Isso... E por aí ele vai, inclusive lá no próprio Prozac, está escrito lá, pessoas que ingerem, ocorre risco de suicídio. Então é isso, a questão é essa, não é apenas uma questão de definição, mas então não gosto muito da linguagem de falar que a ansiedade não existe, mas concordo com o fato de que é um medo, e aí, se é um medo, é um sentimento, e você decide que você quer fugir da realidade, como ele falou, esquecer, fugir da realidade por meio das drogas. Se você quer uma droga que causa efeitos colaterais, ou como diz o Dr. Daniel Berger, não são efeitos colaterais, são os efeitos mesmo da droga. Porque o psiquiatra Peter Breggin disse que essas drogas funcionam incapacitando o cérebro. E ele conclui, a chamada função terapêutica é sempre uma deficiência. Diminui a sua capacidade cognitiva, ou seja, vai estragando o seu cérebro, logo você não pensa corretamente. Ora, se a ansiedade tem a ver com um modo de pensar incorreto, um medo em relação ao amanhã, como que essa droga funciona? Afetando o seu modo de pensar.
fazendo com que você não pense tão bem, ou seja, atacando mesmo o seu cérebro. Ou você, então, aprende a lidar com seus pensamentos à luz da Escritura e pensando de maneira correta, porque a ansiedade tem a ver com um modo incorreto de pensar. O ansioso, ele olha o futuro e vê apenas tempestade. O cristão, ele olha o futuro e ele vê Deus. Ele até vê algumas vezes tempestade, mas ele vê Deus. Não é que o cristão, ele é como o cara do pensamento positivo. Sempre haverá sol, logo ele não fica ansioso. Não, o cristão não é assim. Ele sabe que pode haver a estação da chuva lá na frente. Mas ele sabe que não importa a estação, Deus vai estar com ele. E isso o consola. Lembra de Davi? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo luto, pelo vale da sombra da morte. Ele não nega essa possibilidade, é possível, espero que não, mas ainda que eu ande. Mas o que vai me consolar não é olhar para o futuro e falar, não, nunca vou enfrentar a morte, nunca vou andar pelo vale da sombra da morte. Não é assim que ele se consola. Ele se consola como? É possível, sim, que eu ande pelo vale da sombra da morte. Mas o que vai me consolar é o fato de que Deus vai estar comigo. Ele não olha para o futuro e fala, nunca haverá tempestade. Mas ele diz, eu estou em paz, porque ainda que as tempestades venham, Deus vai estar comigo. Abacuque é a mesma coisa. Ainda que o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e por aí vai, todavia me alegrarei no Senhor. Ele não diz, nada disso vai acontecer, nunca as ovelhas serão arrebatadas do aprisco, nunca eu verei o caos, nunca. Não, ele não diz isso. O fato de que ele sabe que ele vai estar feliz lá na frente não é por conta da ausência de problemas ou porque ele pensa de maneira positiva e diz, nunca haverá problemas, logo eu estarei feliz. Não, não é isso. Ele diz, sim, os problemas podem acontecer, mas eu estarei de pé apesar deles, porque Deus me sustenta. Essa é a maneira correta de pensar. Assista a minha série sobre psicologia e psiquiatria. Assista a minha série, se possível, sobre ansiedade. E, se possível, faça o meu curso. A culpa é do meu corpo. TDAH, autismo, esquizofrenia, bipolaridade, enfim. Todos esses assuntos. A Bíblia fala sobre isso ou não? A psicologia, ela pode andar lado a lado com a fé cristã? Ou ela tem feito mais mal do que bem? Tem mais escravizado pessoas? Então, é isso que eu tento falar nesse curso A Culpa é do Meu Corpo. O link está aqui. É isso aí, então. Então, a ansiedade existe, mas concordo mais ou menos com a linguagem do doutor. É, de fato, um tipo de medo. Ele chamou de variação, né, um volume do medo, mas é isso mesmo, é medo. A ansiedade é um medo. Com a diferença, é um tipo de medo, é um medo em relação ao amanhã. Deixe seu comentário aqui, Deus abençoe e até o próximo vídeo.